Vamos abrir então, irmão, a escritura de Nosso Senhor. Daniel, capítulo 7, do verso 23 ao 25. Perdão, falei errado aqui, desculpa. 26 e 27. Daniel, capítulo 7, versículo 26 e 27. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nós vamos meditar, Senhor, com a sua graça e misericórdia, nesses 2 versículos tão importantes, Senhor. Ó Deus, fale conosco. Que o Espírito Santo abra a compreensão desses 2 versículos para a nossa vida, para a nossa alma, e também que abra o nosso coração para nós recebermos a palavra com amor, com reverência, com humildade, com fé. Senhor, para o nosso bem, para o nosso consolo, no Senhor Jesus Cristo, Senhor. Perdoa nossos pecados e nos fortaleça na sua verdade nesta noite. Em nome de Cristo, que assim seja. Amém e amém. Para a sua glória, amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, hoje eu quero continuar com vocês. Nós estamos quase concluindo o capítulo 7 deste maravilhoso livro. Esse capítulo é surpreendente, maravilhoso. E nós, semana que vem, vamos mostrar aqui a conclusão de Daniel. Ele diz que ele guardou tudo no seu coração, né? Diz no finalzinho do 28, mas guardei o assunto no meu coração. Então, que Deus nos dê graça para nós guardarmos todos esses estudos, a meditação nesse capítulo, como Daniel no nosso coração. Estamos quase concluindo esse capítulo. Mas hoje, então, nós queremos falar do finalzinho da interpretação que o anjo deu para Daniel da profecia. Vamos relembrar rapidamente, colocar assim diante de nós o quadro da profecia. Daniel teve um sonho. Nesse sonho, ele viu um grande mar, e o mar agitado pelos ventos. Desse mar saíam 4 animais, 4 bestas, 4 animais horríveis. Mas o último animal era o pior deles. E o último animal, ele tinha um chifre falante, e tinha olhos, e que ficava no lugar de 3 outros chifres, porque esse último animal, na verdade, inicialmente tinha 10 chifres. E aí Daniel está vendo isso. E o chifre está lá falando. Então Daniel, ele olha aqui para as coisas que estão acontecendo aqui no mar e aqui no mundo de baixo. Então, repentinamente, ele olha para cima e vê os tronos sendo postos. É uma glória maravilhosa, um trono de fogo, e se senta um ancião, cabelos brancos, venerável, e para julgar. E os livros são abertos. O trono desse ancião, que é quando acontece então esse juízo, é de fogo, e sai fogo da frente do trono, né? E milhares e milhares servem este ancião. Essa é a visão de Daniel. Então Daniel está vendo os animais e está vendo acima este trono. E ao mesmo tempo, quando ele volta os olhos para baixo, ele vê o chifre continuar falando. O chifre fala. Mas esse animal que tem esse chifre é morto e é queimado. E é morto e é queimado exatamente por este trono de fogo, né? Podemos acreditar assim. Outra coisa que ele vê, irmãos, também é que é o Filho do Homem, percorrendo as nuvens e se aproximando deste ancião de dias
E aí diz Daniel que o reino é dado a este ancião, perdão, a este filho do homem, e o reino dele é eterno. Daniel olha para tudo aquilo, então, irmãos, e fica querendo saber o que significa, e pergunta para um dos anjos que estão ali perto, e diz assim: qual é o significado disso? E o anjo então começa a explicar para ele. Nós estamos estudando essas explicações aqui nas últimas pregações. O anjo explica para ele que os 4 animais, versículo 17, estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas aí então ele diz em seguida: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Ele, de novo, o anjo repete aquilo que Daniel já tinha observado na sua visão, que o reino eterno seria dado a exatamente aquele filho do homem. Então, o anjo diz para ele assim: olha, esses 4 animais são 4 reinos, e, porém, o reino eterno será dado aos santos do Altíssimo. Só que Daniel continua com uma dúvida. Aí ele pergunta de novo, né? Ele não se satisfaz com aquelas informações ali, apesar de que são verdadeiras, evidentemente, mas ele quer saber daquele 4º animal muito pior, estranhíssimo, e principalmente do chifre falante. Então ele pergunta isso. E aí o anjo explica para ele, o anjo diz assim: olha, esse 4º animal será um reino diferente de todos os outros, muito mais violento. Esse reino terá 10 reis que aí talvez se sucedam, talvez sejam simultâneos ao mesmo tempo, e este, porém, virá um rei pior ainda, o último rei. E esse rei é exatamente esse chifre falante. Esse rei, ele vai perseguir o povo de Deus. Nós lemos semana passada, né? Nós vimos aqui no versículo 25, ele dizendo assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, primeira coisa. Segunda coisa, destruirá os santos do Altíssimo. E terceira coisa, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, esse rei, pior que os outros, um rei perverso, maligno, muito arrogante e muito poderoso também. E ele vai ter como nós estudamos semana passada, ele vai ter uma capacidade extraordinária de engano, ele vai seduzir muitas pessoas, e ele então vai fazer essas 3 coisas. Ele vai blasfemar contra Deus, ele vai espalhar um discurso na humanidade de blasfêmia contra Deus, ele vai perseguir os santos de Deus, perseguir com muita maldade, com muita perversidade, com muita crueldade, e ele vai tentar mudar a lei de Deus, ele vai tentar inverter a lei de Deus por uma outra lei, impondo-se ali, como se ele mesmo fosse Deus, que determina a lei, determina como as coisas devem ser. Então, semana passada, irmãos, e na verdade nas exposições anteriores, eu procurei explicar todo esse relato e todas essas interpretações que o anjo dá para Daniel, e hoje nós vamos estudar o texto que encerra a interpretação do anjo, mostrando para vocês algumas verdades aqui que nós podemos tirar do texto. Em primeiro lugar, que na verdade o Senhor Deus está dando uma visão panorâmica da história da humanidade inteirinha. É como se Deus dissesse assim para Daniel: Daniel, eu vou te mostrar toda a história, rapidamente, através de símbolos. E nessa história, irmãos, Deus está mostrando que haverá governos, poderes, impérios, nações, reinos, uns com muito poder, outros com menos poder, mas em geral esses reinos eles estão contra Deus. Eles são reinos violentos. Deus mostrou na verdade aqui para Daniel o que nós estudamos na história, né? A violência, as guerras, a maldade. Deus mostrou aqui que haverá perseguição contra as pessoas mais frágeis, contra os oprimidos, contra os que não têm esse poder, mas especialmente Deus mostrou aqui que haverá perseguição contra o seu próprio povo, a sua igreja. A sua igreja é um povo de outro reino, é um povo que pertence ao reino dos céus.
mas que está aqui peregrinando e fazendo a obra de Deus aqui. Deus tem um propósito, claro, na sua igreja, que é a evangelização, é o anúncio do evangelho, e que esta igreja vai ser perseguida. Essa verdade, porém, que a igreja vai ser perseguida, Deus quer passar para que, não para que as pessoas, para que os servos dele fiquem com medo, fiquem apavorados. Muito ao contrário, Deus não quer que nós tenhamos medo de absolutamente nada. Mas Deus quer, em primeiro lugar, que o seu povo seja consciente, faz parte da vida, faz parte desse mundo, os sofrimentos cotidianos, os sofrimentos normais de um mundo de pecado, mas faz parte também nós sofremos como cristãos. Então Deus quer que o povo dele seja consciente, que o povo dele não fique escandalizado, não se assuste com essas coisas. Porém, em segundo lugar, todo o propósito da profecia é que Deus também quer que o seu povo seja consolado, que o seu povo tenha consolo no quê, irmãos? Não tenha consolo nos animais, não tenha consolo nos reinos deste mundo, não tenha consolo em nada deste mundo. Eu fiquei muito feliz, eu não planejei nada disso, eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem na providência. Nós lemos Salmo 10, que fala do reino de Deus, que Deus dará o seu reino aos mansos, né? E nós lemos 1 João capítulo 2, que fala exatamente do que, irmãos? Do anticristo e dos anticristos, né? Que coisa impressionante nós podemos ler esses textos hoje, porque aqui a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está falando? A palavra de Deus está falando que ao longo da história haverá anticristos, haverá reinos, poderes, ensinos, inclusive religiosos. Você, por exemplo, nós lemos também em 1 João capítulo 2, que eles estavam conosco, mas saíram de nós. Lembra que João diz? Quem? Os anticristos. Quer dizer que os anticristos, eles têm o cristianismo deles, eles têm a igreja deles, eles têm a religião deles. E eu disse para vocês semana passada, os anticristos, eles agem pelo poder político, mas eles agem também pelo poder religioso. Na verdade, eles agem por todos os tipos de poderes, eles estão em todos os lugares. E os anticristos é todo o ensino, é toda a visão de mundo, é toda a crença contrária a Deus, contrária a Cristo. E que persegue a palavra de Deus, o Evangelho, não aceita, e persegue os discípulos de Jesus Cristo. No tempo de Daniel, isso se aplicou principalmente àqueles 4 grandes e poderosos impérios da antiguidade, que eu já tenho falado para vocês: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, a Grécia e, finalmente, o Império Romano. Então, aqui, provavelmente, a profecia se aplica a esses 4 grandes impérios que perseguiram os judeus naquela época antiga, aqueles que tinham, né, a palavra de Deus ali, guardando a palavra, a promessa, a vinda do Messias, e perseguiram também o próprio Jesus e os primeiros apóstolos e a igreja primitiva, mataram aquelas pessoas. Aí tinha o braço religioso que vinha dos judeus, mas tinha também um braço político que vinha especialmente dos romanos. Então nós temos ali esses poderes, irmãos, ali no início, e isso vai se repetir ao longo da história da igreja, ou seja, haverá momentos em que a coisa vai ser mais tranquila, a igreja vai poder se espalhar e pregar com mais tranquilidade. Vejam, tem uma variação de animais, nem todos os animais são tão terríveis como o quarto animal. Às vezes, os governos, e isso tem acontecido no nosso próprio tempo, através da democracia, estabelecimento de democracia e tantas coisas importantes e úteis, nós temos liberdade, assim por diante, mas às vezes na história da igreja, e mesmo no nosso tempo, existem regiões do mundo que são extremamente difíceis para ser cristão, e os cristãos são perseguidos. Então, está sendo profetizado aqui que não vai ser fácil. Jesus Cristo mesmo falou em João capítulo 14, no mundo tereis aflições, né? Naquele último discurso, e João 14 ele diz assim, porém, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não fiquem turbados. Lá no capítulo 16 ele diz, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vai ter gente que vai até matar vocês, mas não fiquem turbados, porque eu vou voltar. O consolo de vocês vai ser a minha volta. Porém, irmãos,
Ainda que essa profecia se aplique ao tempo de Daniel, se aplique à história da igreja inteira, com esses momentos de variação, de perseguição, de mais alívio para a igreja. No entanto, João fala, lá no capítulo 2 que nós lemos hoje, graças a Deus, João fala assim, olha, o anticristo virá. Virá o anticristo. Virá o filho da iniquidade, da perdição, o iníquo, o homem que vai simbolizar toda a obra do diabo, todo o engano de Satanás e toda a rebelião contra Deus. Vai estar como que, se eu puder dizer assim, sintetizada neste homem. Ele vai ser muito maligno, muito perverso. Ele vai se voltar, então, é isso que o texto está dizendo, ele é esse chifre falante. Ele é esse chifre que vai aparecer este homem no final da história da humanidade e que ele vai tentar estabelecer um reino mundial, poderosíssimo, e vai blasfemar contra Deus. Veja, toda a história da humanidade tem os anticristos falando contra Deus, e às vezes parecendo até cristão, tá? Lembra de João de novo, tem o discurso religioso, tem o discurso político, tem o discurso filosófico, todas essas coisas aí são anticristo, quando se voltam contra Deus, quando se voltam contra o evangelho e assim por diante, mas o anticristo vai ser pior de todos, vai ser pior de todos, ele vai espalhar, ele vai ser um grande orador, ele vai espalhar mentiras, enganos, vai convencer, irmãos, o mundo inteiro. O mundo inteiro vai se submeter a ele, menos os que estão escritos no livro da vida, menos os verdadeiros cristãos, né? Aliás, João diz na sua carta também que nós lemos, como é que você sabe quem é de Deus? Aqueles que guardam os mandamentos, né? Aqueles que se firmam no evangelho, na palavra de Deus. Pois bem, este homem maligno, ele vai espalhar discursos loucos, ele vai perseguir a igreja, que é consequência dos seus discursos, ele vai trazer uma perseguição como nunca foi vista, haverá então uma grande tribulação, ele vai tentar mudar as leis, vai tentar, não quer dizer que vai conseguir, mas vai tentar mudar as leis, ele vai tentar estabelecer um império demoníaco mesmo, sabe? Aquela coisa lá de Gênesis capítulo 3, quando Satanás falou para Eva, né? Sereis como Deus, ele vai ser o extremo daquilo ali. Ele vai realmente querer ser Deus, estabelecer um reino dele. Ele será, como nós dissemos semana passada, muito, muito sedutor. Por isso que ele vai conquistar tantas pessoas, inclusive cristãos professos vão segui-lo. E ele, porém, vai reinar temporariamente. E aí, irmãos, eu lembro vocês daquela grande expressão que nós vimos semana passada. Vamos olhar aí o versículo 25, finalzinho do versículo 25. Diz assim o texto, e eles serão entregues, eles quem, né? Os santos serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Eu expliquei para vocês aqui que isso significa o seguinte, esse tempo aqui, não dá para a gente precisar quanto tempo é, se é um ano, se é mais tempo, isso não é muito importante. Aqui são símbolos, né? Deus está nos falando por símbolos. O que Deus quer dizer aqui é que o tempo do anticristo vai ser interrompido abruptamente, inesperadamente. Tá? Então, ele diz assim, tempos e metade de um tempo. Então, tempo é um tempo. Tempos, no plural, 2 tempos. E metade de um tempo, metade de um tempo. Então, quer dizer, 3 tempos e meio. Então, eu falei para vocês semana passada que quando o anticristo, quando esse chifre falante, ele tiver super seguro mesmo, sabe, do seu poder, e ele disser assim, agora eu consegui,
E já passou um tempo, já passou 2 tempos, já passou 3 tempos. Eu estou no 4º tempo. O meu reino se estabeleceu. Lembra de Nabucodonosor? Que olhou e disse assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando ele estiver assim orgulhoso, vai ser igual ao tempo de Nabucodonosor. De repente vem uma voz do céu e Nabucodonosor é derribado do seu orgulho. Só que com o anticristo vai ser muito pior. Porque ele vai ser... Nabucodonosor ali foi para ele se arrepender, né? Mas no tempo do anticristo, o anticristo não vai ser para arrependimento, vai ser para destruição dele. O texto ele está dizendo aqui então que virá este fim. E esses 2 versículos que nós temos para ler, ele fala quando virá o fim, por meio, melhor dizendo, quando não, vamos colocar assim, mas por meio do que virá o fim e o que vai acontecer por causa deste fim do anticristo. E o propósito todinho desse capítulo 7, irmãos, eu tenho dito para vocês inúmeras vezes já nas nossas exposições, o propósito desse capítulo 7 é nos consolar. Eu quero que vocês pensem muito hoje à noite. Onde é que está o seu consolo? Esse mundo não é fácil, né, meus irmãos? Eu sei que vocês têm as lutas de vocês têm as lutas de vocês no trabalho, na família, vocês têm a luta de vocês em relação à saúde de vocês, em relação às dificuldades, lutas materiais. E, além disso, se nós somos cristãos verdadeiros, nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós temos uma luta, que é uma luta que nós vivemos como peixes fora d'água. Nós vivemos num mundo que não ama a Deus e nós, de alguma maneira, vamos ser perseguidos. E a Bíblia está dizendo aqui que vai ter momentos difíceis para os cristãos, e ele está informando aqui que teremos uma grande e terrível tribulação no finalzinho. E Deus está dizendo aqui, preparem-se, vocês podem sofrer. Vocês sofrem nesse mundo, vocês podem sofrer perseguições neste mundo, e pode acontecer de vocês estarem vivos, né? Nós não sabemos quando Jesus virá, mas pode acontecer de vocês estarem vivos neste período tenebroso da história da humanidade e da história da igreja, em que o engano vai se espalhar e vocês poderão sofrer. E onde vocês vão achar consolo? Vocês devem achar consolo no reino dos céus. Meus queridos irmãos, por 3 vezes o texto vai falar no reino dos céus aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui? Preste atenção no versículo 14. Leiam comigo, por favor. Diz assim, foi-lhe dado domínio. Foi-lhe dado domínio a quem? Foi-lhe dado domínio ao Filho do Homem. Foi-lhe dado domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino tal que não será destruído. Lá no versículo 18 diz, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. E agora, irmãos, no versículo 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então veja, por pelo menos 3 vezes, Daniel capítulo 7 está dizendo assim, povo de Deus, guardem essa esperança, fiquem na expectativa, porque virá o reino de Deus. Virá o reino de Deus. Então, irmãos, observem. Eu tenho dito para vocês aqui que nós estamos no andar de baixo. Existe o andar de baixo e existe o andar de cima. Nós estamos aqui nesse mundo, nós não enxergamos o andar de cima, não enxergamos. Nós vivemos num mundo cheio desses problemas e cheio dessas situações difíceis e dessas perseguições. Mas Deus está dizendo aqui, um dia o andar de cima vai descer.
Vocês lembram daquela que está em Apocalipse? A cidade que desce do céu. Ou seja, a Bíblia está dizendo: Deus reinará no seu Filho e o povo de Deus vai reinar com ele. Haverá um novo céu e uma nova terra. Então, o povo de Deus deve se consolar nesse mundo, nessa esperança, nessa expectativa. Eles devem ficar esperando e devem pensar muito nisso, e nas suas dores, nos seus sofrimentos e nas suas perseguições, eles devem pensar: não, não, não. Eu não devo me desesperar, porque isso aqui tudo é passageiro, e um dia eu vou estar com o Senhor para sempre no reino eterno. E esse é o consolo, irmãos. Uma vez eu ouvi alguém dizendo mais ou menos assim, eu achei muito interessante, colocando da seguinte forma: a esperança cristã é a esperança do futuro para o presente, ou seja, porque nós esperamos no futuro reino de Deus, é que nós conseguimos viver o presente com consolo, né? Então é isso, irmãos. O texto inteiro ele quer passar isso para nós. E eu estou aqui enfatizando essas coisas hoje à noite para que você pense nisso. Então, quando nós lemos agora esses dois versículos, é nesse sentido que o texto ele quer, que Deus aqui, por seu Espírito, ele deixou para nós lermos isso aqui com consolação. Então, vamos agora olhar os dois versículos. Vamos observar aqui o que os dois versículos nos ensinam. Vamos lá. Em primeiro lugar, o versículo 26, ele fala por que meio virá o final do anticristo. Virá pelo juízo. O versículo 26 diz assim: mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Então, no juízo, repentinamente, no meio do quarto tempo, que vem o juízo, o reino do anticristo vai ser destruído, vai se acabar repentinamente, abruptamente, vai acabar. Veja, quando nós voltamos os nossos olhos lá para o versículo 10, observe comigo, leia aí no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui é o juízo final. Então, vai se abrir os livros que estará patente aos olhos de Deus. Já está, né? Mas vai ser declarado todas as obras dos homens. Todas as obras. E Deus vai julgar. Quando vier esse juízo final, quando se estabelecer esse juízo, o versículo 11 diz assim: então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. O juízo está lá, e o chifre está aqui falando, né? E o Daniel de novo olhou para o chifre, e o chifre não parava de falar. Aí diz o texto aqui: estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então o que o texto está dizendo para nós? Quando vier o juízo propriamente, no final dos tempos, Deus vai tirar o poder do anticristo repentinamente, irmãos, abruptamente, quando ele menos esperar, e vai fazer isso assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos, com o poder de Deus, tão rapidamente como você sopra uma penazinha que está ali, sabe? Que não pode resistir a um soprozinho seu. Deus vai destruir, Deus vai estabelecer o juízo, e o texto diz assim, olha, versículo 26, voltando para o versículo 26, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer. Então, o juízo vai ser estabelecido, será destruído o domínio dele, será desfeito o domínio do anticristo, desse chifre falante, e vai ser até o fim. Isso significa, vai ser definitivo. Por isso que eu disse para vocês que é diferente de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava lá todo orgulhoso, vocês lembram? E aí então Deus repentinamente derrubou ele. Mas depois Deus voltou, fez com que ele voltasse para o poder dele. O anticristo não vai ser assim. O anticristo vai ser algo definitivo. Definitivamente, rapidamente, vai estabelecer o juízo, ele vai ser destruído,
e definitivamente, de maneira que não haverá mais retorno, não haverá mais chance. O Rei Jesus vencerá todos os anticristos ao longo da história, todos, e vencerá o anticristo final, vai destruí-lo, vai acabar com ele repentinamente e não vai ter mais nenhuma volta dele. Eu queria que vocês lessem comigo aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 12. Observem que o apóstolo Paulo, ele fala deste momento aqui, e ele traz para nós explicações mais claras, né? Claro que está no Novo Testamento. Veja, capítulo 2, versículo 8 em diante. E então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então ele vem pelo espírito da sua boca, né? Do seu sopro divino. Ele aniquila pelo esplendor da sua vinda. A quem? A esse. Veja o que Paulo vai falar do anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça. Irmãos, o anticristo vai ser extremamente sedutor. Ele vai... Vocês lembram? Vamos fazer aqui um paralelo. Vocês lembram que o diabo enganou Eva no jardim de delícias? Irmãos, o diabo é sedutor. E o que Paulo está dizendo aqui é que o diabo vai dar essa capacidade para o anticristo, de maneira que ele vai conseguir enganar, seduzir o mundo inteiro. Mas Paulo explica aqui que com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Por que eles vão ser enganados? Veja o que a palavra de Deus diz. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados a todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Então, Paulo está dizendo assim, o mundo não quis saber de Cristo. Irmãos, o mundo não quer saber de Cristo. O mundo ama os anticristos. Olha, você entra na internet, você vê, assiste vídeos, você observa aonde o povo está em multidão é onde está o anticristo. Se uma pessoa começa a espalhar mentira, seja na arte, seja na religião, seja na filosofia, seja na academia, seja na política, seja onde for, se começa a espalhar mentiras, enganos contra Deus, contra Cristo, e isso de maneira muito sedutora, não é assim flagrante, viu? Não é que chegue assim e fale diretamente contra Cristo, diretamente contra Deus, não. Inclusive o diabo tem o seu cardápio, viu? O diabo tem um cardápio variado para cada tipo de pessoa. Então, oferece para um esse tipo de religião, para o outro aquele tipo de religião, para um esse tipo de ideologia política, para outro aquele outro tipo de ideologia política, para um essa filosofia, para outro aquela outra filosofia diferente. O diabo é astuto. Então, ele sabe enganar, ele sabe mentir, ele sabe atrair multidões. E o anticristo, ele vai ter, irmãos, todo esse poder, essa eficácia do diabo ao extremo. Sabe o que é extremo? Ele vai ser extremamente demoníaco. Então, irmãos, o texto está dizendo assim, por que as pessoas vão acreditar no anticristo? E por que as pessoas acreditam em anticristos hoje, meus irmãos? Anticristos que estão em todos os setores da sociedade e seguem. E às vezes em nome de Cristo. Eu estou insistindo muito com isso porque isso é algo que
a igreja dos nossos dias precisa ser avisada e precisa ser dito com clareza. É muito engano, não é assim uma coisa, olha, aquilo ali está errado. Não, é enganoso, parece verdade, mas engana aqueles que não amam a verdade, que não amam Cristo, que não querem saber de Cristo, que não têm aquela unção. Lembra a unção que João diz no capítulo 2? Vocês têm a unção. Vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a verdade, vocês têm o Evangelho. Aqueles que estão no Evangelho não vão ser seduzidos. Mas, irmãos amados, a Bíblia está dizendo aqui que isso é uma realidade no mundo e no final. É por isso que o anticristo vai conquistar o mundo todo, porque o discurso dele vai parecer verdadeiro pela sedução, pelo engano, pela mentira, que vai usar de artimanhas para enganar muitas pessoas, para iludir muitas pessoas. E o texto aqui está dizendo, ele porém será destruído. O anticristo será destruído. Junto com o anticristo será destruído todos os anticristos e todos os que seguem o anticristo e os anticristos. É claro que isso é um alerta para nós, não é? O que o texto da Bíblia está nos alertando aqui? Não siga os anticristos. Inclusive João diz lá no capítulo 2, os anticristos não permaneceram conosco, porque não são dos nossos, porque não pertencem a nós. Mas o fato é que a Bíblia está dizendo, porém, quando vier o juízo, quando o juízo se estabelecer, Deus vai destruir com o sopro do seu espírito, da sua boca. Ele vai destruir na sua vinda, repentinamente, no meio do quarto tempo, esse anticristo. Então, irmãos, isso é um consolo, porque o texto está dizendo assim para nós, não se preocupem. Não se preocupem, é tão difícil, irmão, ser cristão. E é tão difícil pregar o Evangelho. Se você quer anunciar o Evangelho, se você já tem tido experiência de anunciar o Evangelho, você já sente, você tem sentido que é difícil. E na verdade não é difícil. É impossível que as pessoas creiam, porque o ser humano não quer saber da verdade. Mas graças a Deus, Deus está dizendo aqui para nós que Ele vence o anticristo e Ele vence os anticristos. E esse é o meu segundo ponto agora. Vamos voltar lá para Daniel. Daniel, ele diz assim, vamos olhar o versículo 27. Ele diz assim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então, a primeira coisa que o texto diz aqui é que é retirado do anticristo e dos anticristos o mundo, o poder sobre o mundo. E é dado esse poder, irmãos, em segundo lugar, aos santos do Altíssimo. Aos santos do Altíssimo. Então, deixa eu explicar agora para vocês aqui, a que isso se refere. Isso tem duas aplicações. Quando você estuda a história da humanidade, você vai descobrir aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo diz, quando ele fala ali do paganismo, e ele fala depois dos moralistas no capítulo 2, ele vai mostrar que o engano do maligno se espalhou por toda a terra. Aí quando você estuda, sabe quando nós estudamos na escola, aquela disciplina História, né? História geral, aí nós estudamos aqueles impérios do passado, nós estudamos os egípcios, os gregos, os romanos, todos aqueles impérios. E aí nós vamos estudando, nós vamos percebendo que é a história da guerra e a história do quê? Da idolatria. E a história da arrogância humana e a história da idolatria. Quem seduziu o mundo desde o Jardim do Éden? Satanás, pelos seus anticristos, pelos seus profetas. E ele foi muito competente, irmãos. Ele espalhou a mentira por toda a humanidade, por todas as nações.
pelo mundo inteiro. Mas Deus não ficou sem testemunho. Por isso que Deus chama um grupo para si desde Noé, na verdade antes de Noé, e preserva a sua palavra ao longo dos séculos. E depois chama Abraão e preserva a sua palavra através de Abraão e da sua descendência, até vir Cristo. Mas o mundo estava debaixo da mentira do diabo no tempo da antiga aliança. Só Israel era como, claro que não significa que não houvesse algum tipo de luz, né? Mas o fato, irmãos, é que Israel preservava a palavra do Senhor ali, a revelação, Deus ia dando para eles, e eles iam preservando até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que foi que aconteceu quando Jesus Cristo veio, né? E o que foi que aconteceu quando ele morreu na cruz, e ele então ressuscitou, e ele subiu ao céu? O que aconteceu? Ele deu uma grande comissão para os apóstolos e para a igreja. Qual foi a grande comissão? Bora ler a grande comissão? Mateus, capítulo 28. Observe aí, Mateus, capítulo 28. Os últimos versículos de Mateus. Diz a palavra do Senhor. Olha, vamos ler, irmãos, a partir do versículo 18. Esse evangelho de Mateus é o evangelho do rei, é o evangelho do reino. É muito interessante nós entendermos isso, tá? Agora, olha só, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, aonde, irmãos? No céu e na terra. E aí então ele diz assim, olha, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque aqui Deus está dizendo assim, acabou o engano dos anticristos nas nações. Acabou. Acabou o domínio deles, porque a minha igreja vai se espalhar por todas as nações. Então, o que não acontecia no Antigo Testamento, vai acontecer no Novo, vai acontecer nos nossos dias, está acontecendo. Irmãos, tem alguém aqui judeu? A gente nem sabe, né? Se tem sangue judeu, não sabe, né? Mas nós somos brasileiros e nós ouvimos o Evangelho por causa disso aqui. Porque o reino dos céus se espalhou por todas as nações que estavam dominadas pelos anticristos. Então, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E olha como é que ele encerra, irmãos, vamos ler aí. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então ele dá uma ordem para a igreja, uma ordem que é para nós, é a grande comissão. Vão e preguem. Não tenham medo de Satanás. Não tenham medo dos anticristos. Não tenham medo dos sedutores. Não tenham medo dos perseguidores. Não tenham medo de nada, porque eu dei para vocês, eu tenho autoridade e eu mandei vocês pregarem. Vocês vão pregar e o evangelho vai se espalhar por todas as nações. E foi efetivamente o que aconteceu. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenham medo de nada. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Agora vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8. Eu sei que vocês conhecem o texto de cor, né? Perguntar que qualquer irmão vai falar de cor, não vai, irmão? Mas eu não vou perguntar, não se preocupe.
Atos 1,8 diz assim, olha só, Atos 1,8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que coisa maravilhosa. Ele está dizendo assim, olha, vocês, isso vai acontecer. Olha, daqui a pouco, Jesus está subindo e está dizendo assim, daqui a pouco, eu vou para o Pai e vocês ficam aí, porque mais um pouco eu vou enviar o Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2, no Pentecostes. E esse Espírito Santo vai encher vocês de poder. E vai dar poder ao testemunho de vocês. E vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eu queria dar mais uma informação para os irmãos. Veja, isso não tem nada a ver com os reinos e com os poderes dos 4 animais. É interessantíssimo, porque os discípulos aqui ainda estavam esperando que o reino de Jesus fosse um reino político. Eles passaram o tempo todo dizendo assim, o Jesus é o Messias, e Jesus vai vencer Roma, e Jesus vai estabelecer um reinozinho aqui, igual o reino de Davi lá no Antigo Testamento. Eles tinham esse pensamento, sabe, irmãos? E aí, eles fizeram essa pergunta para Jesus. Eles disseram assim, no versículo 6, veja o que diz o texto. Aquele, pois, que haviam se reunido, leiam comigo aí Atos 1,6, olha só. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Vocês estão entendendo a pergunta deles? Eles estão com o pensamento assim, Senhor, olha aí, olha Israel, Senhor. Israel está debaixo do Império Romano. O Senhor vai restaurar nesse tempo o reino, parecido lá com o reino de Davi, com território, com governo de Israel. Eles estavam com a mente ainda no andar de baixo, pensando em termos políticos, geográficos. Mas Jesus está dizendo assim para eles, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é um reino que, irmãos? Espiritual. Foi o que Jesus falou para Pilatos. O meu reino, ele não cresce por soldados, por armas, por exércitos. Se fosse assim, o meu exército estaria aí na porta, Pilatos, para não deixar os judeus me capturarem. Mas eu não sou um revolucionário, eu não tenho exército, eu não tenho nada disso. Porque o meu reino é o reino da verdade. Irmãos, o reino é o reino do Espírito Santo. É o reino que se propaga a todas as nações pelo testemunho da igreja, pela pregação do Evangelho. O que é que eu quero dizer para os irmãos? Vamos voltar lá para Daniel. Quando o texto diz que o reino, o domínio, voltando lá para o versículo 27 de Daniel 7, quando o texto diz que o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo, em primeiro lugar, é isso, irmãos. É que Deus vai vencer Satanás assim, no sentido de que não importa que Satanás tenha o Império Romano, e olha que o diabo tentou impedir o crescimento da igreja pelo Império Romano. Vocês conhecem a história e conhecem o próprio Atos dos Apóstolos, sabem disso, né? Ele tentou, mas não importa, pode vir perseguição, pode vir sedução, pode vir as dificuldades, mas não importa. A igreja vai crescer, está crescendo, se espalhou e continua se espalhando, e o reino de Deus se espalhou por todas as nações. É-me dado todo o poder, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E aí, meus irmãos, por último, porém, esse texto se aplica, é claro, para o final dos tempos. Porque virá Jesus. E aí eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 21. Porque essa é a grande promessa
final. Assim que a Bíblia vai se encerrando, não é? A Bíblia é uma história. E ela se encerra assim, olha, Apocalipse capítulo 21. E vi, primeiro versículo, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Preste atenção. Que de Deus descia do céu. Que de Deus descia do céu. Que de Deus descia do céu. Preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois ele habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Irmãos, aqui está. A profecia de Daniel se cumpre juntamente, se cumprirá, né? Se cumpriu, hein? Com essa profecia do Apocalipse. É quando Jesus voltar, estabelecer o juízo e vai restaurar esse mundo, esse universo, e haverá um novo céu e uma nova terra de justiça, e Jerusalém vai descer do céu e será a cidade de Deus, e nós habitaremos com o Senhor, tabernáculo dos homens, estaremos com Ele. E aí ele vai, versículo 4, enxugar os nossos olhos de toda lágrima. E ele diz assim, irmãos, que lá não entrará, versículo 8, covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. A sua parte será desses no lago que arde com fogo e enxofre. Vai acabar o pecado e haverá um reino de justiça eterno. E olha, outra coisa também, vamos aproveitar que nós estamos aí em Apocalipse, vamos olhar lá para o capítulo 7 agora de Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse, que diz assim, olha, capítulo 7, versículos 13 e 14. Perdão, capítulo 9 ao 12, né? Capítulo 7, do versículos 9 ao 12, tá? Veja o que diz a palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 9 ao 12. Depois destas coisas, olhei, e eis, olha só, irmãos, isso é maravilhoso demais, uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. É isso que Daniel está profetizando, que quando Jesus voltar, vão se reunir para viver para sempre com Deus Pai, com o Filho. Santos de todas as nações, que foram sendo resgatados ao longo da história. Então, o poder do anticristo, olha só que coisa interessante, o poder do anticristo, que se tornou mundial, que vai se tornar mundial no final, de repente será tirado e será dado o poder mundial, total, de todas as nações, aos santos do Altíssimo. E mais, uma última informação. Este reino será um reino eterno. Não é isso que o texto diz, voltando lá para Daniel? O seu reino, eles são santos do Altíssimo Deus, né? E o seu reino, versículo 27 do capítulo 7 de Daniel, diz assim, no finalzinho já, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Será total, todas as nações, e será eterno. Lá no versículo 13,
vamos entender por que eles vão reinar eternamente. Por causa do Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões, versículo 13, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, dirigiu-se a um ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então, por causa do Filho do Homem, os santos no Filho do Homem vão reinar eternamente com ele para sempre. Eu queria, irmãos, então, encerrar aqui com 3 conselhos para nós. Veja, como é que nós podemos aplicar essas verdades que nós estudamos hoje para nós aqui, nossos problemas, para as nossas dificuldades? Olha, irmãos, nosso coração, ele deve se encher dessa expectativa, desse consolo. Nós devemos abrir a janela da nossa casa todos os dias e pensar assim: será que é hoje? Será que é hoje que Jesus Cristo volta? Preste atenção, irmão. O Rei Jesus te amou na cruz do Calvário. Ele ganhou você dando o seu sangue. O reino dos céus já habita em mim, em você hoje, mas esse reino vai se manifestar eternamente, em breve, quando ele voltar. Então, em gratidão, nós devemos fazer, em primeiro lugar, nós devemos proclamar o Evangelho. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, para espalhar o reino dos céus. Cada pessoa que nós conhecemos que não é uma cristã, não ama Deus, que está se perdendo neste mundo, que está seguindo o anticristo, nós devemos orar por elas. E nós devemos levar a elas o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui para isso. Então, nós devemos viver na expectativa de que Jesus vai voltar e consolados, e devemos entender também que essa promessa, olha, vão e preguem, porque o reino dos céus vai se espalhar. Não devemos ficar covardados, nem ficar desencorajados, achando que aquela pessoa nunca vai se converter, nunca vai se voltar para Cristo. Não, meus irmãos, nós temos que levar o Evangelho, orar por eles, porque essa é a nossa função aqui, entende? Nós estamos aqui para espalhar o Evangelho na nossa nação e por todas as nações. A maioria de nós não vai viajar para outras nações, mas a nossa missão é aqui, é levar a palavra de Deus com bom testemunho, em gratidão, amando a Deus, vivendo de acordo com o Evangelho na nossa vida e falando com os nossos próximos, anunciando Cristo, com gratidão no nosso coração. Podem vir perseguições, irmãos. Jesus disse, pode vir perseguições. Mas não tenhamos medo disso. Nós devemos, em vez de ficar pensando muito em perseguições, o que pode acontecer, nós devemos orar e proclamar o Evangelho. E se vier perseguições, nós devemos sempre lembrar de que o nosso consolo está, de que um dia Jesus vai voltar. Eu não sei se nós vamos estar aqui no mundo quando o anticristo vier, eu não sei, mas isso não compete a nós. Uma coisa é certa, nós devemos estar vivendo em gratidão ao amor de Deus, tendo o reino de Deus no nosso coração já, anunciando o Evangelho, e se vierem perseguições, grandes ou pequenas, está sempre nos consolando na expectativa de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. É assim que nós vamos viver nesse mundo, em consolação, em alegria, aconteça o que acontecer. É isso que nós devemos fazer em primeiro lugar. E em segundo lugar, há também um outro conselho aqui, meus irmãos. Nós lemos hoje à noite João dizendo, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Porque isso que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha, irmãos, os anticristos continuam sedutores. Os anticristos continuam cheios de mentiras, de artimanhas, e eles podem vir, sabe,
na arte, podem vir nas igrejas, podem vir nas filosofias, podem vir na política, podem vir na academia. Eles vêm e eles tentam nos seduzir. Mas o texto está dizendo assim: não se deixe seduzir. Olhe para Jesus o tempo todo. A nossa fé, a nossa segurança está em nós estarmos continuamente olhando para Cristo e buscando entender mais e mais o Evangelho. E, irmãos, firmando a nossa fé e a nossa esperança continuamente nesse Cristo. Se nós estivermos fazendo isso, ouvindo o Espírito Santo continuamente no Evangelho e na Palavra, nós não vamos nos deixar seduzir, meus queridos irmãos. Agora, por último, nós devemos pensar o seguinte: a nossa esperança está em Jesus Cristo. Então eu quero colocar uma seguinte questão para nós que estamos aqui. Isso sempre nós devemos colocar. Nós que estamos aqui, já confiamos em Cristo como nosso Salvador e Senhor? A nossa esperança está em Cristo verdadeiramente? Nós já confiamos nele para a nossa salvação? Já nos arrependemos? Porque existem dois tipos de pessoas nesse mundo, né, irmãos? Existem aqueles que são de Cristo e aqueles que estão ouvindo os anticristos. E sempre nós devemos, diante de um texto desse, colocar essa questão para todos os ouvintes e dizer assim, que a nossa fé, irmãos, esteja em Jesus. Que nós estejamos confiando nele para a nossa salvação. E não ouvindo as loucuras, os orgulhos, as tolices anunciadas pelos anticristos deste mundo. Que todos nós estejamos com fé unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar e vamos pedir que Ele nos fortaleça, que Ele nos abençoe, que Ele nos edifique. Nós estamos numa batalha, meus irmãos, e a batalha só é vencida pelo Espírito Santo, não é pela nossa força. Então vamos prosseguir olhando para Cristo e edificando uns aos outros na palavra. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, tratar deste texto importantíssimo, fundamental, nesta noite. Ó Senhor, rogamos que tudo que foi dito aqui hoje, que seja realmente a pura palavra de Deus, o puro Evangelho de Cristo, que o Senhor coloque no nosso coração, Senhor. Nos edifique, Senhor Deus Todo-Poderoso, que todos aqui tenham a sua fé unicamente em Jesus e que aqueles que, então, dentre nós aqui, presumimos que todos aqui já creram em Cristo, possam estar cada vez mais fortalecidos, Senhor, e consolados. Senhor, opera para que nós sejamos cheios de gratidão e venhamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, levar o Evangelho em gratidão a tantas pessoas que estão dominadas pelos anticristos, por suas mentiras, pelos seus enganos. Orar por elas, Senhor, e nos usa, ó Deus, nos usa como instrumentos para que o reino dos céus se espalhe na nossa cidade, na nossa família, na nossa vizinhança, no meio dos nossos colegas de trabalho, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, salva essas pessoas e nos usa, Senhor, para levar o Santo Evangelho a eles. Abençoa a nossa igreja para que a nossa igreja seja fortalecida assim, Senhor. E também todas as igrejas, que haja um grande avivamento da sua palavra no mundo inteiro, Senhor. Nós estamos vendo tantas coisas tristes na nossa nação e pelo mundo, mas oramos pedindo a sua misericórdia. E, Senhor Jesus, consola o seu povo, sofrido, perseguido, e se vierem perseguições maiores, nos livra do medo e nos dá consolo e alegria no fato de que o Rei Jesus vai voltar muito em breve e nós estaremos com Ele para sempre. Que nós vivamos a vida hoje, esperando a cada dia a volta iminente de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que vem nos buscar. Que esse seja o nosso consolo, a nossa esperança, a nossa alegria todos os dias, em nome de Cristo. Amém e amém. Abençoe-nos, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Irmãos, vamos
Vamos ler o trechozinho da nossa confissão de fé, que vocês têm aí no ponto número 9. Vamos fazer a leitura.